Tudo bem, pessoal? Hoje o assunto que me trouxe até vocês é o associativismo, né? Que é o capítulo 1 do livro de Conceitos e Categorias Fundamentais do Ensino de Ciência Política. Tá bom, gente? Vamos conceituar o que é associativismo? Bom, a associação é uma relação social que se constitui a partir de interesses mútuos compartilhados por indivíduos, reunindo pessoas ao redor de ideias, objetivos, crenças, valores ou práticas em comum. E envolve adesão, do compromisso e engajamento voluntário com as causas para as quais foi criada a associação. Para quem já leu o texto, isso está bem no primeiro parágrafo na página 19, tá bom, pessoal? No finalzinho dessa primeira parte, contextualizando, eu tenho um pedacinho do último parágrafo que eu também gostaria de ressaltar. O associativismo refere-se ao processo de mobilização social, que dá base à formação de um desenvolvimento de um conjunto amplo e plural de associações em um determinado período e local, como uma cidade, um país, um território, com características particulares, como áreas rurais ou no interior de um bairro. Então, o associativismo depende da associação. E a associação é uma reunião mútua, né, entre indivíduos que têm interesses parecidos, semelhantes, e se engajam de forma voluntária. Já o associativismo é uma relação de mobilização. Então, já são dois conceitos diferentes. Uma relação de mobilização que se dá num território propriamente dito, que vão ter características locais e particulares, se for numa área rural, se for num bairro, se for numa cidade, num país, né? Agora a gente vai trabalhar dentro da conceituação, né, sobre os tipos de associativismo. Tem três categorias principais: as primárias, as secundárias e as terciárias, lá no final da página 19. As primárias, então, seriam vínculos íntimos de proximidade, como a associação em família e amizade. Beleza, gente? Então isso depende da proximidade. Já as relações associativistas, né, secundárias, são aquelas intermediárias, né, que valorizam vínculos próximos também, mas que são mediados por interesses comuns. Então já não são mais lastreados na afetividade tão somente, né, mas sim em valores mais difusos, como os grupos cívicos, voluntários, né, como moradores, associação de moradores, associações esportivas, culturais, religiosas. Beleza, gente? Então lá, ou em movimentos sociais. O movimento social também faz parte do associativismo. Olha a bandeira ali do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? Vamos lembrar que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né, foi forjado nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, que organizava e ajudou e deu apoio e suporte na luta contra a ditadura militar no Brasil, né? Então, enquanto a ditadura militar estava acontecendo, né, a Igreja Católica, por exemplo, fazia grupos com plantio nas áreas rurais, né, para alimentar pessoas com fome, ajudava a pressionar o governo por reforma agrária para que as pessoas não ficassem sem terra e conseguissem ter um pedaço de chão para ter dignidade, assim por diante. E tem então as associações terciárias, que já são mais amplas, como os partidos políticos, né, que voltadas a interesses econômicos também, né, sindicatos, por exemplo, né, sindicatos patronais e de trabalhadores. Agora a gente já está na página 20, né? E tem duas classificações que é importante a gente dizer aqui, que que faz parte, né, de estudos feitos pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, entre outras associações, junto com o mapa ou a partir do mapa das organizações da sociedade civil. E eles pensaram o quê, né? Que as organizações em associações têm alguns tipos típicos. Quais seriam esses?
educacionais e de pesquisa, então associações educacionais para promover educação ou pesquisa, associações que promovem cultura, recreação, direitos civis, proteção animal, associações do tipo religiosa, etc. Agora, quais são os interesses acadêmicos, né, da universidade, dos estudiosos, de sociólogos e sociólogas, politólogos e politólogas, né, nessa área do associativismo? Os acadêmicos estão preocupados com o associativismo, que se concentra principalmente nas associações intermediárias, que se caracterizam pela participação voluntária de seus membros. Esses movimentos, nessa participação voluntária, esses membros, eles objetivam uma melhor compreensão sobre como é o pertencimento em associações e como essas associações influenciam no processo de socialização dos indivíduos, né? A socialização é muito importante do ponto de vista da socialização do indivíduo, porque o indivíduo ele se associa em família, na igreja, no sindicato, no movimento social, e assim ele vai construindo comportamento, se adequando a padrões de comportamento, né? se relacionando, construindo vínculos, né? Por isso também é muito importante. E também cria identidades culturais, né? Reproduz certos comportamentos cívico-culturais em um determinado território. Então lembre que a prática ela ocorre em um determinado lugar. Isso é muito importante também, né? Então, e também requer então uma liberdade social, que é para poder organizar e fundar uma organização e fazer ela funcionar. Um país democrático estaria conectado, né, com a prática de se associar e de construir soluções em conjunto com os seus, né, para resolver problemas, né? Por exemplo, a associação de moradores resolve problemas locais, né? Um dos sociólogos mais conhecidos que trabalhou essa temática é um francês chamado Alex de Tocqueville. Ele nasceu em 1835, né? Ele é autor de um livro chamado A Democracia na América. Ele se referia então à América e se referia aos Estados Unidos, né? E nesse trabalho ele entendeu o quê? Que o associativismo promove maior solidariedade comunal, exercícios de virtudes políticas, tem um caráter educativo, né? E também seria então, portanto, um aprendizado para a democracia no âmbito das práticas cotidianas de liberdade política. Então, participar de associações seria um exercício de cidadania e atuaria positivamente para os valores democráticos gerais de uma sociedade. Vale ressaltar, pessoal, já na página 21, que outros autores trabalharam outras realidades, outros tipos de associação, outras perspectivas em relação ao associativismo. Exemplo, Sigrid Rothschild, me perdoe, gente. O Sigrid Rothschild, pessoal, me perdoa, esse aqui não vai ficar difícil de falar, viu? Mas esse autor é citado aqui na página 21, no topo da página. Ele vai falar sobre a perspectiva tocquevilliana. Ele vai analisar a obra do Tocqueville e vai falar o quê? Que essa obra dele é muito importante. Por quê? Porque sem a obra dele você não consegue entender que uma condição da construção democrática passa pelo associativismo. Ou seja, o funcionamento da democracia depende da liberdade de se associar. Por exemplo, uma escola que proíbe a construção de grêmios e associações de estudantes, né, seria menos democrática do que uma escola que permite a construção de grêmios, né, para que os estudantes resolvam seus próprios problemas ou que possam colaborar, né, na construção de uma educação mais inclusiva na escola, por exemplo, né? Outro autor chamado Putnam, ele falou o seguinte: da importância das associações também estariam no desenvolvimento de habilidades individuais para aquilo que ele conceitua como capital social,
Capital social é um poder, é um tipo de poder que, no caso das associações, estaria imbuído, por exemplo, o representante da associação, o padre, o pastor, né? Por exemplo, o político. Ele estaria falando em nome da maioria, ele teria um poder de maioria, então é uma espécie de capital social. Dentro dessa realidade, né, então quem participa da associação vai ter um capital social, né, ele aprende a moderar, tolerar, cooperar entre pessoas, entre as pessoas da associação, né, isso é muito importante. Então diferenciar e também, né, outro autor interessante, que é o Amitai Etzioni, que ele vai falar que existem também diferentes tipos de associações, né? E o peso das associações no conjunto do sistema democrático. As associações democráticas, aliás, associações voluntárias, né? Elas poderiam incorrer em organizações, né? Associações tanto positivas quanto negativas também para a sociedade, para a democracia. Há exemplos de movimentos fascistas, né, movimentos de direita, né, movimentos conservadores que têm interesse, que são racistas explicitamente, né? Hoje em dia a gente vê, por exemplo, movimentos contra as instituições, né? Esse tipo de movimento social de direita, né? De nacionalista, também são associações, mas não contribuem para a democracia. E também tem diferenças de associações, por exemplo, de boliche, de esporte, de tênis, de futebol, e associações como o movimento feminista, movimento negro, movimento de estudantes, etc., que visam então contribuir para os passos democráticos. Beleza, gente? Então, a boa sociedade defendida por autor Etzioni, né, é construída dentro de um idealismo que aponta para o fato de que a moral que está envolta nesse conjunto amplo de emoções, como o orgulho, a vergonha, o respeito, né, o desprezo, o medo, o prazer, o amor, o ódio, a indignação e a desconfiança, que esses sentimentos também motivam o engajamento cívico e o associativismo. Então, quer dizer que se associar envolve criação de afeto e o fomento de afeto. E afeto, o que é, professor? Os afetos são as afecções, né? Que são medo, desprezo, prazer, amor, ódio, etc. São vários os tipos de afecções que nos tocam no dia a dia. E quando a gente participa de associações, né, a própria associação constrói no imaginário, né, um tipo de relação com os indivíduos associados, que vão se sentir pertencentes ou não ao grupo. Então, quando, por exemplo, você está lá na igreja e o pastor ou padre, a mãe de santo ou pai de santo são pessoas que fazem com que os fiéis dessa religião se identifiquem muito com o sermão, né, a pregação, o passe, né? E aí na gira, por exemplo, no caso do terreiro, no sermão, no caso do padre, né? Ou então a pregação no caso do pastor, e fazem com que os fiéis se identifiquem mais, né? Esse tipo de situação, né, faz com que essa identificação fortaleça os vínculos, né, entre os fiéis e a denominação religiosa. Também é importante ressaltar, né, que o autor Mark Warren, ele propõe pensar uma ecologia de associativismo, né, e mapear essas pluralidades de organizações, que existem, como eu tinha dito já, organizações boas e ruins. Isso está na página 22, no último parágrafo daquele tópico conceito e movimento. Tá bom, gente? Agora, conceitos e usos, a gente pode entender que pessoas podem se reunir por distintos objetivos, né? No Brasil, por exemplo, tem gente que, nos movimentos radicais de direita, né, se opõe às instituições democráticas. O Supremo Tribunal Federal, contra os movimentos negros, contra as cotas de inclusão para negros,
cotas sociais das escolas públicas, gente que critica aquele programa, aquela política pública, mais médicos, etc. Né? Essas pessoas que são contra, né, as políticas públicas que incluem as pessoas, né, fazem parte de movimentos antidemocráticos. Então, muitos desses movimentos, dessas associações, desses associativismos de direita que a gente tem conhecido nesses últimos dias, né, fazem parte de movimentos perdão, ou de associações antidemocráticas. Então, nem toda associação, nem todo movimento, ele é democrático. A gente tem um exemplo de movimento antidemocrático fora do Brasil, que é o Ku Klux Klan, que nomeadamente nos Estados Unidos ele se reconhece como um grupo supremacista branco, né, que mata e persegue pessoas negras, né. A gente viu o caso nos Estados Unidos de um policial que fazia parte desse tipo de movimento que matou um negro com um joelho no pescoço de um cidadão, o George Floyd, né, que tinha uma criança de 6 anos, uma menina, que agora é órfã, né. Então, gente, existem movimentos, por exemplo, associações que defendem homofobia, xenofobia, antissemitismo, racismo, etc. Né? Eu vou contar para vocês que no século XX e no século XIX era muito forte no Brasil de que o preconceito racial era muito mais forte do que é hoje, né? Então, vários tipos de crime aconteciam. Por exemplo, a perseguição às pessoas que praticavam capoeira, que praticavam religiões de matriz africana. Né? Tem uma mãe de santo, a mãe Gilda, por exemplo, que um grupo evangélico invadiu o terreiro dela lá na Bahia e obrigou ela a quebrar todos os itens do terreiro. E por causa disso ela morreu. Ela teve ataque cardíaco, ou teve pressão alta, uma coisa assim, ela passou muito mal e morreu. E aí então a lei de intolerância religiosa que existe hoje tem um apelido, chama Lei Mangilda, né? Por conta do assassinato ou dos traumas que causaram essa mulher. A intolerância racial, né? É exemplo de uma associação de fundamentalista religiosa que entende que a cultura de matriz africana é ruim, é demoníaca, é do demônio, é do diabo, e aí eles querem prejudicar, perseguir a religião negra, né? A religião de matriz africana. Existem outros tipos de movimentos e associações que são antidemocráticas, né? Por exemplo, que defendem homofobia, né? Que são contra, por exemplo, casamento LGBT, contra o movimento de mulheres, assim por diante, né? E também agora também tem movimentos democráticos, né? Que são favoráveis à reforma agrária, como aqui, ó, dos trabalhadores rurais sem terra, né? Que fazem, inclusive aqui em Planaltina tem um restaurante gratuito dos trabalhadores sem teto, com doação dos alimentos dos trabalhadores sem terra, que é uma participação associativista, né, entre os dois movimentos sociais, dos trabalhadores sem teto e dos trabalhadores sem terra. Esses dois movimentos sociais articulados construíram uma cozinha solidária aqui em Planaltina para doar alimentos, comida, né, pratos de comida, né, os alimentos in natura, né, arroz, feijão, né, são doados pelo MST e o MTST organizou a cozinha aqui na cidade de Planaltina, tá bem legal, viu, gente? Então é interessante que, por exemplo, o associativismo vai, por exemplo, de movimentos que querem a inclusão social, inclusão de deficientes, reforma agrária, né, movimentos por moradia, né? E a gente também tem movimentos que são de direita, né? Fascistas que são contra a reserva de vagas para a escola pública na universidade pública, né? Movimentos políticos que querem diminuir o número de vagas nas universidades públicas para pessoas da rede pública de ensino e assim por diante, né? Então a gente precisa entender o valor do associativismo, para que ele serve, quais são as suas funções, né, na manutenção da democracia. A democracia como valor, né, absoluto,
que nos possibilita lutar por um dia melhor. A democracia por si só ela é vazia, mas a democracia, né, que valoriza o associativismo, né, os movimentos sociais, é uma democracia que valoriza, né, a participação das pessoas, uma democracia participativa, protagônica, né, que valoriza a participação das mulheres, dos jovens na política, e seja a partir da igreja, a partir do sindicato, dos trabalhadores do bairro, etc., faz com que a democracia se enriqueça, né? E aí, por exemplo, a gente consegue criar soluções. Por exemplo, foram os jovens, os estudantes que construíram o movimento do passe livre aqui no Distrito Federal e a partir daí conquistaram o passe livre para estudantes. Beleza, gente? Então, ó, tá aqui o vídeo de hoje. Um grande abraço, pessoal.